repercutir a situação de agora no Oriente Médio, vamos conversar com o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, Sidney Romeiro. Tudo bem, embaixador? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. A gente tem acompanhado a escalada desse conflito. Os Emirados Árabes Unidos têm sido atacados pelo Irã nessa guerra. Então, eu gostaria que o senhor começasse trazendo para a gente hoje o cenário em Abu Dhabi. O que é que vocês estão vivendo por aí com essa guerra? Boa noite, Tainá. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Olha, a situação continua tensa aqui, né? Nessa madrugada, desde ontem, o sistema de defesa dos Emirados, eles derrubaram mais de 11 mísseis balísticos e interceptaram mais de 100 drones. E nós seguimos ouvindo esses drones no dia de hoje. Desde o início do conflito, foram lançados aqui contra os Emirados Árabes quase 200 mísseis e 800 drones. Tem sido, de longe, entre os países do Golfo, aquele mais atingido por números de mísseis lançados. E a vasta maioria desses artefatos tem sido interceptada. E os que caíram tiveram um impacto considerável, atingindo, inclusive, edifícios icônicos aqui nos Emirados, né? O Burj Al Arab, o Hotel Fairmont em Dubai, e essa madrugada também o consulado dos Estados Unidos em Dubai, que é bastante preocupante. Nós recebemos aqui os avisos de ataque por meio de celular, vindos do Ministério da Defesa, e os alertas tocam de forma bastante estridente no meio da madrugada. Para um país que se orgulha, né, da estabilidade, isso tem sido quase traumático para os emiráticos. Embaixador, obrigado pela entrevista. A gente tem visto que a situação é bastante emergencial e nós temos muitos brasileiros nos Emirados Árabes. O senhor tem conversado com o Palácio do Itamaraty. Quais são as recomendações aos brasileiros que estão por aí? Sim, Gustavo, nós falamos com o Itamaraty o tempo todo. As recomendações que nós recebemos são a de seguir as recomendações das autoridades locais, as instruções das autoridades locais, evitar deslocamentos desnecessários, buscar locais seguros, evitar aglomerações. Nós monitoramos a situação com muito cuidado. Nós falamos com o Itamaraty o tempo todo, falamos com o governo local, são vários briefings que nós temos por dia, falamos com as lideranças da comunidade brasileira aqui, conversamos muito também com as outras embaixadas para alinhar os nossos procedimentos. E nós também cuidamos de casos assim bastante específicos, que demandam uma atenção bastante especial. Vou te dar um exemplo, Gustavo. Semana passada, estava aqui em Dubai uma brasileira que veio fazer um curso de um dia. Ela veio do Brasil para fazer uma apresentação e depois ia voltar para o Brasil. Ela tinha um filho latente de 5 meses no Brasil. Então estava tudo certo para ela embarcar no domingo. Ela chegou na sexta, fez a apresentação no sábado e embarcar domingo não conseguiu. E ficou desesperada, né? E esse é um caso que toma tempo, mas que nós temos que dar. Então são casos exclusivos, além da atenção que nós demos para a comunidade como um todo, são casos que nós temos que dedicar bastante atenção. Idosos, pessoas que doentes, casos como esse, então. Mas isso entra no bojo da nossa atenção à comunidade brasileira. Não é algo comum, né, embaixador, para vocês que isso aconteça. A gente tem ouvido falar de como isso muda a rotina de quem vive por aí. Exatamente. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco até sobre isso, um relato pessoal mesmo, embaixador, de como é que tem sido vivenciar essa situação particular e qual é a orientação que vocês passam para essas pessoas que não conseguem sair daí, em termos de segurança, né, para elas conseguirem atravessar essa rotina diferente, infelizmente. Tainá, aqui nos Emirados Árabes, para todo mundo que mora aqui, o que conhece, eu sempre digo, esse país ele se move por 2 eixos, estabilidade e prosperidade. Um não caminha sem o outro. Então, todo mundo foi pego de surpresa aqui com essa guerra, né? Não se esperava que acontecesse nessa dimensão, embora seja um país instalado no Oriente Médio, que é uma área volátil, ninguém esperava que isso fosse acontecer. E a resposta do governo tem sido bastante otimista, assim, tem sido bastante eficaz. A Defesa Civil, as forças de defesa do país, na interceptação de artefatos, de todos os mísseis que têm sido lançados, a maioria, a vasta maioria, tem sido interceptados, né? Então, há também é necessário uma dose de confiança nas ações do governo
para se estabelecer a segurança no país. As recomendações são aquelas que as autoridades locais dão, de evitar deslocamentos desnecessários, procurar áreas protegidas, né? E também, caso a comunidade não se sinta segura em ficar, procurar outras maneiras de sair do país. E as duas mais próximas são Omã, que é a fronteira aqui do lado, e a Arábia Saudita. E também nós já temos notícias de que brasileiros têm recorrido a essas alternativas. Embaixador, quantos brasileiros hoje estão nos Emirados Árabes? Não sei se o senhor tem esse dado. E o senhor já tem um número de brasileiros que já manifestaram uma vontade de retornar ao Brasil? Gustavo, a comunidade aqui é de aproximadamente 15 mil brasileiros. É uma comunidade muito ativa, com profissionais qualificados. Nós temos um grande número de coaches de jiu-jitsu, por exemplo, aqui, engenheiros, profissionais ligados à aviação, muitos empreendedores. Só para você ter uma ideia, são mais de 30 empresas brasileiras aqui, muitas delas de grande porte. Então, é uma comunidade da qual a gente tem muito orgulho aqui nos Emirados. E ela vinha crescendo muito. Nos últimos 4 anos, tinha um aumento de 40% do número de brasileiros aqui. E a maioria, com quem eu tenho conversado, sempre mostrou interesse em permanecer no país. Exatamente por ser um país seguro, por ser um país muito próspero, por ser um país com muitas oportunidades. E eu tendo a crer que a vasta maioria entende como algo episódico, né? Como algo que vai passar e a vida vai voltar à normalidade. E eu sempre digo isso também, que há um esforço grande do governo emirático de mostrar essa gestão de crise com eficiência. Nós ontem vimos um vídeo da maior autoridade do país passeando num shopping para tentar dizer, olha, embora a situação seja ainda volátil, vamos retomar aos poucos a normalidade. Os voos também estão sendo retomados aos poucos. Hoje tivemos um voo para São Paulo com quase 500 pessoas, eu acho. Teremos outro amanhã. São um dos poucos voos que ainda estão voando, né? Que é uma política de abrir e fechar o espaço aéreo. Então, a gente tem um pouco de confiança de que a situação vai melhorar. Embaixador, eu queria te ouvir um pouco também sobre o contato com o Brasil. Daqui de Brasília, a gente tem acompanhado junto ao Itamaraty, o Palácio do Planalto, os esforços do governo para se manterem ali bem informados, com conversas, eu imagino que seja com o próprio chanceler, né, com Mauro Vieira, com vocês, embaixadores. Quais são as informações que vocês precisam trazer ao Brasil para que aqui a gente consiga, né, que as autoridades aqui consigam avaliar a situação de cada país envolvido no conflito? E qual é a frequência com a qual vocês têm se comunicado, embaixador? Nós nos comunicamos diariamente, a cada caso mais complexo, mais sensível, nós sempre comunicamos, tem uma comunicação formal, mas também usamos o WhatsApp quando é um caso mais urgente, sempre buscamos orientação quando foge um pouco do protocolo, né? Há muito de bom senso na nossa atuação, mas há um protocolo sério a ser seguido em situações de crise. O Brasil tem um histórico já de lidar com situações assim, e de avaliar a situação, de monitorar e de abastecer o Itamaraty e as nossas autoridades com todas as informações, né? Vou te dar um exemplo, Tainá. Recentemente, a Arábia Saudita abriu um programa de visto emergencial. Nós estamos trabalhando para ver como operacionalizar isso daí. Ao longo dessa semana, nós temos negociado para ver se já podemos informar com toda a segurança a comunidade brasileira para poder obter esse visto de entrada na Arábia Saudita em condições especiais. Esse é um exemplo que eu posso te dar de como é a nossa interlocução com as nossas autoridades do Brasil e como a gente trabalha alinhado para dar uma informação segura, para evitar estresse nesse momento já de tanta ansiedade, né? Embaixador, para encerrar nossa conversa, como o senhor tem visto o cenário hoje no Oriente Médio e o senhor acredita que esse conflito pode acabar em curto prazo? Gustavo, o Oriente Médio tem sido, desde a Segunda Guerra, né, uma das áreas de maior volatilidade no planeta. Muitos conflitos que demandam uma solução há décadas, muitas tensões adormecidas que estão latentes e que de tempos em tempos elas eclodem, né? Mas hoje nós estamos num momento particularmente difícil, infelizmente, uma tendência de escalada. Acho que não é um só fator que explica isso, mas uma combinação de novas realidades.
lideranças refratárias ao diálogo, necessidade de demonstração de força, de poder, desprezo pelo direito internacional, pela soberania dos países. E esse conjunto muito negativo tem também outros ingredientes, né? Tem armas novas, tem novos atores, proxies, disseminação de notícias falsas. Então é um conjunto de fatores que torna essa crise especificamente muito mais negativa. Infelizmente, é um cenário não muito otimista. Embaixador, muito obrigada por essa conversa. Fica aqui o espaço aberto para uma próxima oportunidade. Esse é o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, Sidney Romeiro. Um bom trabalho, que vocês fiquem em segurança, por favor. Obrigado, Tainá. Obrigado, Gustavo. Obrigado, embaixador.